que faz um jogador de futebol ser não só bom, mas um verdadeiro superatleta? A gente tende a pensar que é só talento, né? Mas a resposta, na verdade, está muito mais na ciência. E hoje a gente vai desvendar os segredos do corpo que estão por trás de uma performance de elite. Então, a grande pergunta é: o que exatamente no corpo de um atleta separa os craques do resto do pessoal? Será que é algo que dá para medir? E mais importante, dá para treinar? A resposta para tudo isso é um gigantesco sim. E para entender isso a fundo, a gente vai se basear num estudo super detalhado feito com atletas de primeiríssimo nível, os jogadores da seleção do México, enquanto eles se preparavam para jogos oficiais. Ou seja, gente que está no topo do esporte. E olha, a grande sacada já vem agora, de cara. O que realmente decide o jogo não é se o jogador é alto, baixo, pesado ou leve, mas sim do que o corpo dele é feito. A chave de tudo é a proporção entre músculo e gordura. Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar numa analogia. Imagina que o corpo do atleta é um carro de corrida. A massa muscular é um motor de potência, aquilo que gera toda a força e a velocidade. Por outro lado, o excesso de gordura corporal é o que a gente pode chamar de arrasto de desempenho. É literalmente um peso morto que o carro tem que carregar, freando tudo. Beleza, vamos começar então falando da primeira parte dessa equação, o motor. Como é que a massa muscular vira, bum, explosão e potência lá no campo? Bom, os cientistas mediram essa potência explosiva com um teste bem específico, o salto com contramovimento. Basicamente, ele mede o quão rápido e com quanta força um jogador consegue pular. E isso é fundamental no futebol, né? Para cabecear, para dar um pique, para disputar uma bola. E o que eles descobriram é impressionante pela clareza. A relação é direta, sem tirar nem pôr. Quanto mais massa muscular na coxa de um jogador, mais força explosiva ele consegue gerar. Simples assim. E não é pouca coisa não, a gente está falando de um aumento de quase 49 newtons de força para cada centímetro a mais de músculo na coxa. Num esporte que é decidido em frações de segundo, essa é uma vantagem absurda. E ó, não é só a coxa que conta, as panturrilhas também são super importantes. O estudo mostrou que elas estão ligadas diretamente ao pico de potência e à capacidade de sustentar essa força durante o movimento. No fim das contas, a perna inteira funciona como um sistema único para lançar o atleta para frente. Ok, já falamos do motor. Agora, vamos virar a moeda e falar daquilo que freia o atleta, o arrasto. Como é que o excesso de gordura, mesmo que seja pouquinho, acaba sabotando a performance de um jogador de elite? A analogia da mochila pesada é perfeita, é exatamente isso. Gordura não ajuda a gerar movimento, ela só está ali para ser carregada. E isso exige mais energia do motor muscular, o que acaba limitando a velocidade, a agilidade e até a resistência do jogador. Isso não é achismo, viu? É dado puro. O estudo usou GPS durante os jogos de verdade e a conclusão foi claríssima. Quanto maior o percentual de gordura de um jogador, pior era o desempenho dele em campo, uma queda nítida. Mas, o quão grande é esse impacto na prática? Se prepara, porque os números são bem diretos. Cada mísero 1% a mais de gordura corporal já causava uma queda real em todas as métricas importantes de performance. Para começar, a distância percorrida, quase 5 metros a menos por minuto. Agora, multiplica isso por 90 minutos de jogo. São centenas de metros de campo que o jogador simplesmente deixa de cobrir. Segundo ponto, velocidade máxima. Uma queda de 0,74 metros por segundo pode não parecer muito, mas essa é exatamente a diferença entre chegar na bola primeiro ou ver o adversário passar voando do seu lado numa arrancada. E por último, a agilidade. Sabe aquela capacidade de frear de repente, mudar de direção, dar um drible rápido? Pois é, ela também cai. O arrasto de que a gente falou literalmente amarra o atleta, tornando ele mais lento para reagir. Certo? Então, depois de ver tudo isso, qual é a fórmula do superatleta? Como é que se junta tudo isso para criar uma máquina de performance? A conclusão é bem direta. O objetivo é sempre maximizar o motor, ou seja, ter um máximo de massa muscular possível e, ao mesmo tempo, minimizar o arrasto, que é o percentual de gordura. É uma busca constante por esse equilíbrio perfeito. E o mais legal é que essa fórmula ideal não é a mesma para todo mundo. Pensa bem, um goleiro precisa ser mais alto, mais pesado, com mais massa muscular para dominar a pequena área. Já um meio-atacante precisa ser mais leve, mais ágil. Cada posição no campo exige um projeto de corpo diferente.
E é por isso, mas é exatamente por isso, que hoje em dia os grandes clubes investem uma fortuna em ciência do esporte. Cada refeição, cada treino, tudo é pensado para ajustar essa relação músculo-gordura e otimizar cada jogador individualmente. Então, fica a reflexão. Da próxima vez que a gente for assistir a um jogo, vale a pena olhar diferente. A gente não vai ver só 11 jogadores de cada lado, mas sim a ciência da performance ali, em tempo real. Cada pique, cada salto é o resultado de uma equação corporal perfeita, onde cada grama de músculo ou gordura pode ser a diferença entre a vitória e a derrota.